Olá a todos os professores coordenadores do Núcleo Pedagógico. Meu nome é Daniele Nascimento, sou professora de língua portuguesa e formadora da EFAP. E hoje nós vamos dar início à nossa primeira reunião de trabalho sobre a recuperação e aprofundamento de língua portuguesa, né, do ano de 2021. Essa reunião, que vai acontecer quinzenalmente, ela tem como objetivo o alinhamento das ações formativas, né, da recuperação aí que serão desenvolvidas ao longo deste ano. E conosco nós temos a presença do professor especialista Lidenberg. Tudo bem, Lidenberg? Tudo bem, Daniele, como é que você está? Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês, discutindo essa temática, né, de planejamento nesta reunião de trabalho. Eu sou o Lidenberg, como a Daniele falou, tenho formação em Pedagogia e Letras, né, sou professor de língua portuguesa na educação básica e também desenvolvo atividades na área de gestão de processos educativos, como técnico pedagógico, assessoramento pedagógico, né, e coordenação pedagógica, apoiando os professores nessa dimensão do planejamento pedagógico nas escolas. Tudo bem? Então, é uma satisfação, como já falei, estar aqui com vocês discutindo essa pauta que é tão importante para nós, é muito importante para o desenvolvimento, né, o fluxo dos processos educativos nas escolas. Tá bom? Então, a Daniela agora vai retomar algumas questões dessa reunião e eu retomarei a discussão mais adiante. Com você, Dani. Obrigada pela parceria, Lidenberg. Espero que a nossa reunião de hoje seja bastante produtiva e possa tirar as dúvidas, né? Porque esse é o objetivo principal. Então, vou apresentar os objetivos da nossa reunião de hoje. Acompanhem na tela, por gentileza. Então, como primeiro objetivo, como eu já havia dito, né, nós vamos alinhar sobre as ATPCs da próxima semana. No caso, as ATPCs de recuperação de língua portuguesa, que vão acontecer no dia 10, né? Nós também vamos socializar um roteiro formativo. Lidenberg vai apresentar para vocês esse documento que foi construído, né, sobre as situações de aprendizagem, as sequências de atividades do primeiro bimestre. Na sequência, ele vai falar também sobre os objetivos, né, das pautas, tanto de etapa quanto de ano-série, que serão desenvolvidas na TPC de recuperação. Também vai falar um pouco sobre o roteiro de planejamento, né, que será desenvolvido na TPC da escola durante o desdobramento. E, por fim, né, discutiremos os encaminhamentos de como realizar o acompanhamento e apoiar o trabalho do professor no desenvolvimento dessas sequências de atividades. Próximo slide, por favor. Antes de darmos início, de fato, então, às nossas discussões, vou trazer um pouco aqui, né, desse quadro para a gente entender melhor, né, como funcionarão as ATPCs deste ano. Então, nós temos semana A e semana B. Na semana A, nós teremos as ATPCs da área de linguagens, que vão envolver todos os componentes, né, incluindo língua portuguesa, né, junto com arte, educação física e língua inglesa. Já a semana B é a nossa semana de recuperação. E ela vai se dar da seguinte forma, né, como vocês podem acompanhar no slide. Os dois primeiros momentos, eles são dedicados à unidade escolar, né, então as pautas serão discutidas entre os professores da escola. A partir do terceiro momento, nós temos então as ATPCs que acontecem aqui pela EFAP. No primeiro momento, das 8h30 às 9h15, ela é uma ATPC geral para todos os professores da área de linguagens, incluindo os professores do componente de língua portuguesa. E aí, a partir das 9h15 até as 10h45, nós teremos, então, a formação específica de recuperação. Então, nesse momento, a partir das 9h15, é que os professores de língua portuguesa vão se deslocar até os canais específicos da recuperação. E depois, nas duas últimas, nós voltamos, né, para a TPC da escola para fazer o desdobramento das discussões que foram realizadas durante as transmissões aqui pela EFAP. Dito isso, então, passo a palavra de volta para o Lidenberg, para a gente poder começar a nossa conversa, entender melhor como isso vai acontecer. Com você, Lidenberg. Obrigado, Daniele. Então, pessoal, vamos iniciar
entendendo esse roteiro formativo, tá? Então, como vocês observam, como vocês podem observar na tela, por favor, o roteiro formativo para o primeiro bimestre, né, foi pensado a partir do entendimento da linguagem como uma prática social, tá? Então, a gente pensando a linguagem nessa perspectiva, né, quando trazemos essa perspectiva do planejamento, quando a gente vai pensar a língua portuguesa no contexto do planejamento pedagógico, a gente vai pensar nos eixos, né, nos eixos de ensino que estruturam o ensino de língua portuguesa. Né, e aí a gente vai resgatar a leitura, a oralidade, a análise linguística e semiótica e a produção do texto. Então, a gente vai pensar no planejamento sobre esses eixos, né, que estruturam o ensino de língua portuguesa, centrando o estudante no processo de ensino-aprendizagem, ou seja, colocando o estudante como central, como como condição de ativo nesse processo de ensino-aprendizagem. Então, nesse sentido, é que nós pensamos na formatação de um roteiro formativo que dê conta, né, da linguagem como uma prática social, né, quando nós trazemos para o contexto de ensino-aprendizagem, nós precisamos olhar para essa linguagem sobre os eixos, né, que organizam justamente o ensino de língua portuguesa e, nesse processo, entender o estudante como ativo, né, como um sujeito que consegue buscar, pesquisar, construir sentido a partir do que lê, do que escreve, né, e para que ele consiga desenvolver suas habilidades. Então, o roteiro formativo ele foi pensado dessa forma, foi estruturado dessa maneira para nós otimizarmos nosso planejamento. Então, a partir de agora, eu vou compartilhar com vocês, certo? O documento, né, para nós entendermos, né, para nós termos uma visualidade de que documento é esse e que roteiro formativo é esse que nós estamos discutindo com vocês. Tudo bem? Então, aqui eu compartilho a tela. Então, pessoal, esse é um documento, não é, que nós estamos chamando de roteiro formativo, certo? E esse roteiro formativo, ele configura-se, né, como um documento orientador, um instrumento orientador, certo? Uma vez que ele possibilita ao professor escolher caminhos que ele pretende ou tem interesse em seguir no contexto das transmissões. Esse roteiro, no âmbito do programa de recuperação e aprofundamento, traz as especificações dos temas centrais, denominados eixos formativos, a serem abordados, desdobrados, né, durante essas formações, né, a partir de cada sequência de atividades que compõem, né, o primeiro bimestre. Então, a natureza desse instrumento é orientar, é mostrar ao professor que existe um caminho, né, existe um roteiro formativo que ele pode seguir, né, que ele pode escolher para nesse momento da formação, nesse momento que ele se dispõe a acompanhar, a direcionar o olhar para o planejamento da sequência de atividades, tá bom? Então, eu vou avançar mais um pouco para a gente ter uma melhor visualidade desse processo e vocês entenderem melhor, né, que roteiro formativo é esse que nós estamos destacando, nós estamos aqui conversando com vocês. Então, como vocês observam, tá? Então, o roteiro formativo é justamente isso, é esse caminho, né? É esse caminho que vocês vão poder visualizar para escolher o roteiro, né? O roteiro percurso, o caminho formativo que vocês vão delinear, né, no conjunto dessas formações que estão propostas para o primeiro bimestre, considerando as sequências de atividades 1, 2, 3 e 4. Então, de uma forma mais prática, né, para a gente aqui exemplificar, nesse roteiro formativo, você vai encontrar a proposição formativa para o 6º ano, certo? Considerando as 4 sequências de atividades, então aqui você vai ter a proposição formativa da sequência de atividade 1, 2, 3 e 4 do 6º ano, assim como
né, nós teremos essa proposição formativa, né, para os outros anos do ensino, outros anos do ensino fundamental, né, dos anos finais do ensino fundamental, assim como teremos a mesma proposição, né, para as séries do ensino médio. Então, o professor consegue visualizar nesse documento o roteiro formativo que ele pode percorrer, tá, nesse processo formativo, e um roteiro que se torna coerente com as suas necessidades com as suas necessidades profissionais, considerando o contexto de sala de aula, o local que ele atua, os estudantes que ele planeja as aulas. Então, é muito nesse sentido. Então, esse documento ele se torna bem importante, né, para o professor saber se nortear, né, e saber que formação, tá, ele pretende, que formação é mais interessante para ele naquele momento. Tudo bem? Então, aqui vamos avançar para a gente ter mais uma ideia, né, para a gente aprofundar um pouco mais na compreensão desse documento. Então, aqui nós temos o roteiro formativo, já falei do que se trata, é um instrumento que tem que serve como um guia, e ele tem alguns objetivos, né? Quais são esses objetivos? Então, primeiro, ele demonstra as possibilidades de trilhas formativas, né, a serem percorridas pelo professor, né, um primeiro objetivo. Segundo, apresenta antecipadamente as temáticas que serão tratadas em cada transmissão, em cada formação, então isso é muito interessante, certo? Um terceiro objetivo seria oferecer insumos, né, para que o professor que atua em diversos anos séries, né, ele possa escolher qual transmissão vai acompanhar, tá? E, por último, né, ele apresenta as competências adquiridas, né, no caso, a serem adquiridas pelos professores ao final do roteiro. Certo, pessoal? Então, o roteiro tem essa natureza de orientação, traz uma orientação, traz um norte, é um guia, né, tem esses objetivos, como nós já falamos aqui, certo? E é bem interessante a gente destacar também esse percurso formativo que o professor pode acompanhar a partir desse guia. Né? Então, aqui a gente chama a atenção, a gente destaca 2 processos que são muito importantes. O professor ele pode verificar, ele pode observar um percurso, um roteiro formativo, certo? Numa perspectiva horizontalizada, né? Ou seja, no horizontal, considerando o contínuo entre a sequência de atividade 1, 2, 3 e 4. Então, a partir desse conjunto de sequências, ele consegue visualizar um roteiro formativo e ele consegue visualizar também um roteiro formativo olhando para a formação, olhando para a formação daquela sequência de forma individualizada, tá? Então, retomando, essa perspectiva verticalizada é quando a gente olha para a formação, por exemplo, a formação da sequência de atividade 1 do 6º ano, então eu consigo visualizar o que eu vou aprender ali, quais são os conhecimentos que eu vou adquirir naquela formação, certo? Mas também eu posso visualizar essa formação como um todo. Quando terminar o bimestre, que eu passar pelas quatro formações, das 4 sequências, eu vou ter também a noção, certo, dessa formação numa perspectiva horizontalizada. Então, é bem interessante esse instrumento e é muito importante que os professores visualizem, né, antes de se dirigirem, antes de irem para a formação, porque traz um norte, né, e esse norte ele vai estar dialogando com essas necessidades profissionais desse professor, tá bom? Então, para exemplificar, né, mais ainda, eu aqui vou apresentar para vocês, né, como é que isso ocorre. Então, aqui eu trago o exemplo do 7º ano, né, para a gente pensar um pouco mais sobre isso. Então, aqui vocês observam, olha só. Na sequência de atividade 1, eu tenho uma proposição formativa, certo? Na sequência de atividade 2, eu também tenho uma proposição formativa. Na sequência de atividade 3 e na 4, eu também tenho um percurso, um roteiro formativo que está materializado nessas formações, tá? Então, a partir das formações, né, individualizadas, você consegue perceber
esse roteiro formativo, mas você também consegue observar o contínuo, quais são as competências, quais são as habilidades que eu vou adquirir no caminho, né, desse roteiro, nesse conjunto de formações. Então, é bem interessante a gente atentar para isso, né, e estimular, de fato, que os professores utilizem esse instrumento, porque esse instrumento potencializa, né, a formação do professor, e isso reflete, de certo modo, no planejamento. Tudo bem? Então, agora eu vou descompartilhar esse arquivo, né, para a gente continuar com a nossa formação, né, e eu peço, por gentileza, né, os slides na tela. Então, aqui nós falamos, né, desse roteiro formativo, né, desse caminho, desse percurso, tá? Que o professor ele pode visualizar essa formação no sentido horizontal, né, observando o contínuo das formações, e da perspectiva vertical, como foi falado, tá? Que ele pode centralizar naquela formação e observar o que é que ele vai aprender naquele momento, naquele dia, tá certo? E aqui a gente traz os momentos em que essas formações vão ocorrer. Então, para situá-los, né, nós temos, no primeiro momento, a formação, né, a transmissão de etapa, certo? A etapa, considerando os anos finais do ensino fundamental e as séries do ensino médio. Quando nós terminarmos essa formação, né, que tem um tempo de 45 minutos, os professores vão para a formação do ano série, certo? E aí os professores já vão se dirigir vão fazer essa escolha. Professores vão para a formação do 6º ano, outros para do 7º ano, outros para o 8º ano, outros professores vão para a formação da primeira série, 2ª, 3ª, né? Esse guia, esse roteiro, ele vai dar a luz a esse professor, vai dar essa orientação, o professor vai poder se orientar, né? Saber qual formação ele precisa, ele pode ir, né? Então, ele vai ter essa possibilidade de escolha de acordo com as necessidades formativas desse profissional, né? Desse professor, certo? Então, vivenciando a transmissão da etapa, a formação da etapa, vivenciando a transmissão, né, do ano série, a formação do ano série, o professor vai ser orientado para um terceiro momento, que é a formação, certo? Que é a formação que vai ser desdobrada na escola, tá bom? Então, recapitulando, nós temos 3 momentos formativos, né? Os professores vão vivenciar 3 momentos formativos. O primeiro corresponde à formação de etapa, né, cujo tempo é 45 minutos. Daí o professor vai se organizar, vai se dirigir à formação do ano série, e aí ele tem a possibilidade de selecionar, de escolher, de definir o caminho, né, o percurso, o roteiro que ele vai seguir, tá? Então, isso muito atrelado à questão da necessidade que ele tem, né, para planejar o objetivo que ele tem dessa formação, o que ele precisa, né, de fato, para atender essas necessidades formativas dele naquele momento, para potencializar um planejamento, tá? E, em um outro momento, né, ele vai ser orientado nessa formação de etapa para um planejamento que vai ser desdobrado lá na escola, tá certo? Então, esse é os 3 momentos formativos, certo? Que estão propostos para os professores vivenciarem e planejarem a implementação das sequências de atividades. Certo, pessoal? Então, eu peço que avancem os slides, por favor. E agora nós vamos falar um pouco da estrutura dessa formação, certo? Como é que essa formação está organizada. Já entendemos que nós temos 3 momentos formativos, primeiro de etapa, o segundo momento é o momento do ano série, tá? O terceiro momento é a formação na escola, tudo bem? Então, esse caminho, esse roteiro,
esse percurso, né, formativo, essa organização já está posta. E é interessante destacar que, mais uma vez, que na formação do ano sério, o professor vai ser orientado a desenvolver um planejamento. Tá? Então, ele saiu da etapa, veio para o ano sério, lá no ano sério vai se discutir a temática que está proposta e no final vai ter um direcionamento de um planejamento e esse direcionamento ele vai ser desdobrado nessa formação da escola. Então, esse planejamento eu vou comentar mais adiante com vocês, como é que ele está sendo planejado, como é que ele foi pensado, né? E aqui a gente vai discutir algumas estratégias para potencializar esse planejamento, tá bom? E agora nós vamos falar um pouco sobre a constituição, sobre a formação da estruturação das formações que estão sendo propostas para os professores. Então, aqui nós temos, para a formação da sequência de atividade do ano série, né, e de etapa, nós temos uma formação que ela está organizada em 3 eixos. Tá? Então, no primeiro momento, a gente vai trazer a discussão sobre habilidades, focando nos processos cognitivos e nos objetos de conhecimento, né, por entendermos que é uma discussão pertinente para que o professor potencialize seu planejamento, tudo bem? Então, o professor precisa entender a natureza dessa habilidade que está posta, que está estruturando a sequência de atividades, e a partir desse entendimento, entender como é que funcionam ali as atividades, né, para chegar para que o aluno desenvolva a habilidade que está sendo proposta. Então, é interessante demais a gente discutir essa questão. Quais são os caminhos, quais são as atividades que são propostas, quais são os processos cognitivos que são mobilizados em cada atividade para que o estudante seja encaminhado para o desenvolvimento daquela habilidade. Então, vamos fazer essa discussão, tanto na formação do ano série, como na formação da etapa, né, que antecede, vamos fazer essa discussão, só que, na verdade, a discussão que é estabelecida na formação de etapa, ela é macro, ela é mais genérica, e quando a gente vai para a formação da etapa, para a formação do ano série, desculpe-me, a gente consegue dar uma verticalizada, uma aprofundada nessa discussão, tudo bem? Aí, um segundo momento da formação é analisar a sequência de atividade 2, né, justamente estabelecendo essas relações entre as habilidades essenciais, né, e de suporte, né, com os processos cognitivos que estão propostos nas atividades para levar o estudante a desenvolvê-las, né, desenvolver as habilidades que estão ali sendo discutidas, que estão postas no material. E o terceiro momento está dedicado ao planejamento. Então, tanto a formação da etapa como a formação do ano série vai trazer a discussão do planejamento. Entretanto, aqui a gente já faz o destaque de que, na formação de etapa, a discussão do planejamento é ainda uma discussão ampla. Quando nós chegamos na formação do ano série, aí a gente consegue desenvolver, verticalizar, aprofundar e sugerir algumas estratégias metodológicas, né, para potencializar o trabalho no contexto híbrido, né, que estamos a vivenciar nesse momento, tá bom? E as orientações para o planejamento, tá? Que era para justamente o professor desdobrar esse planejamento lá no terceiro momento da formação, juntamente com seus pares na escola. Tudo bem assim? Então, a gente pode dar continuidade, né, à nossa conversa aqui, né, nessa reunião de trabalho, e podemos avançar os slides, por favor. Então, na formação de etapa, gente, o que é que a gente vai discutir? Então, considerando a formação da sequência de atividades 2, na formação de etapa, vamos fazer uma retomada da sequência de atividades 1, ou seja, da formação que foi dada para a sequência de atividades 1. Por que nós vamos fazer isso? Porque consideramos que é extremamente importante fazer esse movimento, tendo em vista que, lá na formação da SD1, nós trabalhamos a articulação entre atividade e habilidade, tudo bem?
E agora, na SD2, na SA2, na sequência de atividade 2, nós vamos fazer um caminho que é analisar, certo? O conjunto de atividades, né, e os processos cognitivos que são propostos, né, que estão ali materializados para desenvolver aquelas atividades. Tá bom? Então, existe essa correlação, né? Então, é por isso que a gente faz essa retomada, que consideramos que é muito pertinente, que aqui a gente está falando da habilidade, a habilidade que mobiliza os processos cognitivos, que traz os processos cognitivos e mobilizam objetos de conhecimento. Né? Então, é muito importante a gente fazer essa retomada. Aí, depois, né, na formação de etapa, a gente vai fazer a apresentação das habilidades de cada ano série, certo? A gente faz essa apresentação e começamos a discussão juntamente com os professores para esse reconhecimento, né, da habilidade a partir desse processo cognitivo macro e a mobilização dos objetos de conhecimento. Então, a gente vai trazer essa discussão e depois vamos pontuar questões relativas às orientações didáticas, certo? Que estão no material que está na própria sequência de atividades. Então, a gente chama a atenção para que o professor, no momento do planejamento, da implementação desse planejamento, né, no momento do desenvolvimento da sequência de atividades na sala de aula, a gente chama a atenção para que ele esteja atento às orientações didáticas e metodológicas que estão postas no material, porque elas são muito importantes. Então, observar a atividade de forma isolada, né, é uma situação. Observar essa atividade que está lá materializada e relacionar essa atividade com as orientações que estão postas é uma outra situação. Então, a gente vai chamar a atenção nesse sentido, né, para que, de fato, essa atividade seja desenvolvida conforme as orientações que estão materializadas, que estão colocadas nessa sequência de atividades. Tá bom? Então, essa é a proposta para a formação de etapa, e aí a gente no movimento de estabelecer uma conexão, a gente vai para a formação do ano série, né, já numa perspectiva mais aprofundada. Então, o que é que vai acontecer na formação do ano série? O trabalho vai ser totalmente direcionado para a sequência de atividade. Então, nós vamos ter a transmissão do 6º ano, do 7º ano, do 8º. Então, cada transmissão, cada formação vai dar conta da sua sequência. Então, o trabalho com as atividades da sequência o trabalho será bem mais aprofundado no sentido de fazer essa articulação entre os processos cognitivos, o itinerário cognitivo, com as atividades que estão propostas e relacionando isso com a sequência, com a habilidade que estrutura a sequência de atividade. Tá? Então, o movimento já é menor, ele é mais específico, né, mas altamente produtivo para o planejamento, certo? Porque a gente, quando está discutindo, trabalhando a noção de habilidade, é preciso entender a natureza dessa habilidade. Entender a natureza dessa habilidade significa dizer que a gente precisa reconhecer o processo cognitivo que está indicando, né, que o aluno precisa desenvolver, e para isso, né, é preciso que o professor tenha essa consciência para desdobrar isso no planejamento. Por exemplo, se eu tenho uma habilidade que diz o seguinte, diz que os alunos precisam, aquela sequência que estrutura uma sequência de atividades, por exemplo, que a habilidade é produzir textos narrativos. Tá? Então, essa habilidade, como vocês podem observar, ela tem uma complexidade. Tá? Então, assim, produzir textos narrativos. Os alunos não vão produzir textos narrativos, né, a partir de uma aula ou duas. Ele precisa de um conjunto ele precisa ser colocado, né, em interação, né, num conjunto de atividades que lhe permitam, né, chegar ao momento da produção do texto narrativo. Então, ele precisa ler, estabelecer relações, comparar, ele vai precisar reconhecer a estrutura composicional dos textos narrativos, né, gêneros que têm
que trazem, né, as narrações. Então, ele precisa reconhecer tudo isso para chegar nesse momento de produzir, né, as narrativas. Tá bom? Então, a gente traz essa discussão na sequência de atividades 2, né, tanto na etapa como na formação do ano série, entretanto, com algumas especificidades, né, mas observando o entrelaçamento entre essas discussões. Tudo bem? Então, podemos avançar. E agora, né, a gente já reconhecendo que a proposição das formações, os 3 momentos, etapa, ano série, tá, e o desdobramento da escola. E reconhecendo também que a gente tem um roteiro, né, que o professor pode já se orientar para se encaminhar, né, para essa formação, tá? E já falamos também do objetivo macro da formação, tanto de etapa, tanto do ano série, né, o conteúdo que permeia essas formações. Vamos agora ver qual é, de fato, o foco, né, para cada transmissão, para cada formação. Então, aqui apresentamos para vocês os objetivos da transmissão de etapa. Então, o primeiro objetivo é retomar aspectos da formação dos anos séries, né, como já foi falado com vocês anteriormente, da sequência de atividades 1. A gente faz essa retomada, mas é uma retomada breve, tudo bem? Reconhecer as habilidades que estruturam a sequência de atividades por ano série. Então, é importante a gente fazer esse reconhecimento para quando o professor for lá para a formação do ano série, ele já ter a noção do que vai discutir, né, do que ele vai ter lá enquanto formação, enquanto roteiro formativo, e analisar, né, as atividades da sequência de atividades 2, analisar a SA2, né, em articulação com as orientações didáticas que estão lá materializadas. Então, esses são os objetivos da formação de etapa. Vamos agora avançando e observando quais são os objetivos da formação do ano série, tudo bem? Então, para o ano série, nós temos o seguinte, nós temos os seguintes objetivos. O primeiro dele diz que reconhecer as expectativas de aprendizagem indicadas nas habilidades, então reconhecer que existe a sequência de atividade, é estruturada por uma habilidade, essa habilidade traz, né, aprendizagens que o aluno precisa aprender para desenvolver a habilidade, certo? O segundo objetivo seria analisar um itinerário cognitivo, né, o conjunto das atividades que estão propostas lá na atividade, no sentido de desenvolver a habilidade no estudante. E o terceiro ponto é orientar o planejamento da sequência de atividades 2, né, que na verdade, nós já estamos começando aqui esse movimento, né? Estamos aqui trazendo essas orientações de como está organizado essas formações, para que vocês tenham o conhecimento e, dessa forma, saibam conduzir os processos, dessa forma se orientem para a condução dos processos, né, nas escolas. Então, aqui, nessa reunião de trabalho, é mais para esclarecer esses formatos, para vocês terem ideia dessa organização e, a partir disso, se organizar para fazer esse acompanhamento, né, do planejamento que vai ocorrer na escola. Tá joia? Então, a gente pode avançar, certo? E agora vamos falar um pouco, gente, sobre o planejamento. Então, o planejamento que vai ser desenvolvido na escola juntamente com os professores, né, vão se reunir juntamente com os seus colegas de trabalho, os outros profissionais, outros professores vão se reunir para discutir as orientações que serão dadas na transmissão de etapa e na transmissão do ano série, tá? E especificamente na transmissão do ano série, que vai ser direcionado ao planejamento, apesar da gente já trazer a discussão na formação de etapa, mas vai ser na formação do ano série, tá? Que o professor vai ter acesso ao roteiro para o planejamento. Tudo bem? Então, que fique bem clara essa ideia.
A gente vai ter uma discussão do planejamento tanto na etapa como na formação do ano série, mas é na formação do ano série, ou seja, lá do 6º ano, do 7º ano, do 8º, né, das séries do ensino médio, que o professor vai ter acesso ao direcionamento para o planejamento. Então, quando ele termina lá, vai para a escola, juntamente com os outros profissionais, outros professores, para desdobrarem esse planejamento de acordo com as orientações, com as discussões que foram estabelecidas aqui, né, no primeiro e no segundo momento da formação. Então, para fazer, né, para orientar esse planejamento, então, primeiro ele vai juntar-se a outros professores, a seus colegas, né, depois ler, analisar e discutir a sequência de atividade 2, para aprofundar o estudo, né, dessa sequência. A gente vai trazer algumas questões da sequência, mas não temos tempo suficiente para discutir a sequência como um todo. A gente vai trazer alguns elementos que vão dar luz, né, que vão dar orientação para esse professor, né, observar essa sequência e desenvolver esse planejamento. E um terceiro ponto é apresentar uma proposição para que o professor planeje juntamente com os seus colegas, com os outros profissionais na escola. Certo? Então, aqui, o planejamento, né, o roteiro de atividades. Né, esse vai ser o roteiro que vai ser apresentado para os professores, que está no próximo slide, por favor. Isso, muito obrigado. Então, aqui nós temos, primeiro, olhar para essa sequência de atividades. Então, que objetos de conhecimento os estudantes precisam aprender para desenvolver as habilidades propostas na SA2. Quando a gente faz essa reflexão, a gente está olhando para os objetos de conhecimento que são mobilizados na própria habilidade, certo? Então, é preciso reconhecer que objetos de conhecimento são esses. Então, a habilidade está lá, traz um processo cognitivo, mas a gente precisa reconhecer os objetos de conhecimento, a articulação desses objetos, a articulação que eles mantêm entre si, tá? E para justamente começar a construir, né, visualizar como é que as atividades estão ali organizadas. Então, esse ponto é fundamental. O segundo questionamento, né, o segundo direcionamento para o planejamento seria quais são as atividades, né, que estão lá na SA2 que podem ser utilizadas para construir evidências, né, no sentido de avaliar esse aluno. Então, a sequência de atividade tem um conjunto de atividades e essas atividades podem ser utilizadas para construir evidências sobre o aprendizado do aluno. Então, que atividades são essas? Como é que a gente pode identificar essa atividade? E qual é a natureza dessa atividade de leitura, de produção de texto, de análise linguística e semiótica? Que atividade é essa? Qual é a relação que essa atividade estabelece com a habilidade? E por que eu estou elegendo essa atividade como uma atividade prioritária para fazer uma avaliação? Então, pensar nas atividades que estão compondo a sequência de atividades. Tudo bem? Podemos avançar para o slide 3, para o próximo slide, que traz a terceira direção, o terceiro direcionamento, né, que diz o seguinte: que estratégias, né, a partir dessa análise que o professor vai fazer da sequência de atividades, que estratégias esse professor pode pensar para estar agregando no planejamento, considerando o contexto híbrido. Então, olhar para essa sequência nesse contexto, nesse movimento. E lá vai discutir com os professores e vai fazer os registros, né, para implementar esse planejamento, o planejamento da sequência de atividades. Tudo bem? E, a posteriori, né, a gente traz um quarto direcionamento, que é como garantir a coerência entre o que está sendo feito em sala de aula, né, e o que o aluno o que está sendo feito na sala de aula, o aluno também que não está na sala de aula, considerando esse contexto híbrido, se ele está aprendendo, se ele não está aprendendo, como é que eu avalio, como é que eu acompanho. Então, são esses olhares, né, são essas direções que é preciso estar discutindo, conversando com o professor precisa entender isso, né, para fazer essa implementação, né, dessas atividades. Tá? Isso já era bem importante quando a gente estava com todo mundo na sala de aula, com todos os alunos ali. São processos pedagógicos que são inerentes ao fazer educativo, tá? Mas, quando a gente está
esse novo modo de organizar os processos, nessa nova forma de fazer a educação, né, que é um momento que é atípico, né, e que a gente precisa se organizar. Esses processos eles precisam ser bem mais monitorados, acompanhados, né, e bem mais cuidados, né, do que antes, porque é preciso ter esse olhar, né, para o acompanhamento, a forma como esse estudante está fazendo as atividades e a forma como nós avaliamos esse estudante. Tudo bem? Então, podemos avançar, certo? E aqui a gente traz algumas orientações, né, para que seja possível observar o desenvolvimento desse trabalho, né, que o professor está fazendo lá na escola. Então, a base de tudo, primeiro, né, o primordial, o que a gente traz aqui é o seguinte: o professor precisa, de fato, conhecer o material que vai implementar, né, que vai planejar, que vai desenvolver na sala de aula. Então, é muito importante que ele tenha participado dessa formação, certo? É bem importante que ele tenha participado, tenha planejado, discutido, né, esse material, tenha pensado na implementação desse material juntamente com seus colegas, né, e entregue esse material a gerências das escolas, né, a gerência pedagógica da escola, né, para fazer justamente o acompanhamento, certo? E olhar para esse planejamento, né, observando se esse planejamento atendeu às especificidades, está de acordo com o que foi discutido nas formações. É um outro olhar que é muito interessante a gente ter, né, para depois a gente chegar nas questões relativas, de fato, a como o professor está acompanhando, né, a execução dessa atividade pelo aluno, como é que ele está avaliando, certo? Então, são processos que são bem importantes, né, bem importantes para a condução, para a implementação deste material, o qual os professores estão recebendo formação, a formação que nós estamos aqui discutindo, tá bom? Então, nós temos essas orientações, né, trazemos aqui essas orientações para vocês, né, para que cada escola, cada território, cada grupo, né, reflita sobre essas orientações e, a partir delas, desenvolvam estratégias para o acompanhamento desse planejamento nas escolas. Tá certo, pessoal? Então, aqui a gente traz as nossas referências, certo? E eu chamo a Daniele, né, para a gente encerrar a nossa reunião de trabalho, certo? E caso ela tenha, caso ela necessite fazer algumas ponderações, ela também pode ficar muito à vontade, né? Eu convido agora, chamo ela para a gente aqui encerrar essa nossa reunião. Muito obrigada, Lidenberg, pelos esclarecimentos, por todas as falas, né? Nós chegamos então ao final aí da nossa primeira reunião de trabalho e, antes de finalizar, só gostaria de retomar os nossos horários de ATPC. Ali na tela nós temos os horários da manhã, né, das 9h15 às 10h45, mas é importante lembrar que no período da tarde nós também temos as formações que acontecem ao vivo, né, das 15h45, a transmissão de etapa, e na sequência nós temos de ano série até as 17h15 acontecendo também ao vivo. É isso então, nós chegamos ao final. Gostaria de desejar um bom trabalho a todos e nos vemos nas próximas formações. Até mais. Até logo.